Vocês são bênção demais. Que música boa essa, né? Recém-lançamento de Alda Célia. Lançou um dia desse, né? 1989, por aí, ela lançou essa música. Tá vendo? É antiga a música. Não sei quando que foi, não, mas é bem antiga. E você não conhecia, né? Música boa. Palavra pura. Amém? Baseado nesse texto que nós acabamos de ler. 2 Coríntios, capítulo 1, verso de número 20. Que diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porque também por ele é o amém. Amém, irmãos? Deus nos deu uma promessa. Aquilo que Deus diz se cumpre. Aquilo que um dia Ele falou e estabeleceu, se cumpriu, se cumpre e se cumprirá. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós somos o povo chamado do povo da palavra da fé. Fala assim, eu sou o povo da palavra da fé. Amém, irmão? Aleluia. Você tem certeza disso que você acabou de dizer? Amém. O que é a fé? A fé é a convicção de coisas que você não vê, mas é a certeza das coisas que você espera. Vai acontecer, vai se manifestar. Um dia Deus disse: haja luz. Isso é fé em ação, irmãos. E houve luz. Amém, queridos? Amém? Pronto. Da mesma forma, eu e você hoje, a gente vive pela fé. A Ana Luísa leu aqui o texto que diz assim: o justo viverá pela fé. Amém? O que é viver pela fé? É viver crendo que aquilo que Deus falou se cumpre. Amém, queridos? Agora, a fé, ela tem uma voz. A fé fala. Nós precisamos falar aquilo que nós cremos por dentro. Então, quando eu falo assim, eu sou sarado e curado no nome de Jesus, está saindo da minha boca a mesma palavra que saiu da boca de Deus um dia. Ele disse, eu criei e por isso eu falei. Assim é com a sua vida também. Deus disse, você agarrou aquela palavra, você passou a crer naquela palavra, você colocou aquela palavra para dentro de você, e agora porque ela está dentro de você, você acredita, e uma vez que você acredita, você fala. Mas agora deixa eu te dar uma outra dica, não basta falar, você tem que andar à altura daquilo que você creu e você disse. Suas ações têm que ser correspondentes àquilo que você declarou. Amém, irmãos? Então, se você diz que você é sarado e curado, irmãos, olha, pode vir quem for dizer o contrário para você. Você vai falar assim, ei, a notícia pode ser de enfermidade, mas eu creio na palavra de Deus que chegou primeiro na minha vida e ela diz que eu sou sarado e curado. Ainda que sintomas, ainda que circunstâncias estejam a apontar uma coisa diferente para a minha vida, eu creio e fico com a palavra, ela é a verdade. E eu vou andar segundo o que ela diz e não segundo a circunstância ou a adversidade que está sobre a minha vida. Amém, irmãos? Agora, para isso se tornar verdade, querido, isso tem que começar de coisas simples. Porque se não começar das coisas mais simples da nossa vida, como será na hora do momento que a gente precisar exercer fé para uma situação complexa? Como será se nas coisas mais simples a gente não anda segundo aquilo que a palavra de Deus diz?
Quer um exemplo? Ô amado Chico e Fabi, amanhã eu vou lá na casa de vocês, vou dar uma passada lá, tá bom? Combinado? Pronto. Aí chega amanhã, sabe o que acontece? Eu não vou. Eu falei que ia, mas as minhas ações não foram condizentes com aquilo que eu falei. Coisas simples do dia a dia. Se nas coisas simples do dia a dia eu não tenho compromisso com a minha palavra, como eu vou ter compromisso com a palavra que Deus liberou? Vocês vão me amar. Vocês vão me amar. Mas é verdade, irmãos. Se eu não tenho compromisso com a minha própria palavra, com aquilo que eu digo para você, como eu vou ter compromisso com a palavra que Deus diz na hora de uma situação adversa para poder liberar a fé? A gente começa a exercer fé para a cura de um câncer na hora que eu começo a ter as minhas primeiras experiências em viver uma vida de integridade e caráter pessoal. Compromisso comigo mesmo, com a minha palavra. Os meus pais falavam que antigamente eles faziam compromissos no fio do bigode. O que significava isso? Que um homem de palavra, ele arrancava um fio do seu bigode e empenhava ele num determinado contrato, numa determinada negociação. Ele falava, eu vou pagar, eu vou resgatar esse compromisso que eu estou fazendo consigo. Olha isso. No fio do bigode. Palavra, compromisso. Mas hoje nós relativizamos todo o nosso compromisso moral, nós relativizamos todo o nosso compromisso com as pessoas. Eu falei lá com o Chico que eu ia, mas eles não vão nem se importar, eu estou cansado, eles não vão nem se importar com isso. Não, irmãos. Eles vão se importar sim, porque a partir do momento que eu falei que iria, com certeza eles iam preparar um lanche agradável lá, com aquele pão de queijo maravilhoso, uma mesa farta de um café. Então aí simplesmente eu não vou. Aí, fizemos isso tudo para o pastor e ele não veio. Percebe, irmãos? Quando você fala uma coisa, as pessoas que te conhecem acreditam que você vai cumprir aquilo. E quando você deixa de cumprir, você está frustrando, de certa forma, a expectativa daquilo que aquela pessoa depositava em você. Você começa a se tornar de uma pessoa benquista, numa pessoa que é não verdadeira, para não falar outra coisa. Vocês estão comigo, irmãos? A nossa palavra, irmão, tem que ser uma só. Há uma só palavra. Expansão, não era essa. Há uma só palavra. Esse é o tema dessa mensagem de hoje. Há uma só palavra. E eu e você, querido, temos que nos esforçar para poder viver à altura dessa palavra. E qual é essa palavra? A palavra de Deus. Abre comigo em Tiago, capítulo 4, por favor. Tiago, capítulo 4. Estou falando aqui de cura, estou falando de saúde divina, mas nós temos que começar a entender algumas coisas que muitas vezes as pessoas impõem sobre a minha mente, sobre a sua mente. Desde que nós nascemos, nós ouvimos algumas coisas que não representam a verdade da palavra de Deus na sua integralidade. Mas está na Bíblia. Está na Bíblia, mas você precisa aprender a estudar a Bíblia e não pegar um texto isolado da Bíblia e fazer ali um pretexto para pregar uma heresia, uma coisa que a Bíblia não está a dizer. Por exemplo, quantos aqui já ouviram falar assim, olha,
eu estou passando por um momento de dificuldade, eu estou com um problema de saúde. Aí a pessoa fala assim, não, eu creio que você vai ser curado, em nome de Jesus. Aí a pessoa vira e fala assim para você, se Deus quiser. Quantos já ouviram essa expressão, se Deus quiser? Isso está na Bíblia? Sim ou não? Está na Bíblia. Agora, é o contexto para isso que eu estou a dizer? Não. Eu vou te mostrar na Bíblia. Para você aprender, irmão. Para que nós possamos aprender e crescermos juntos. Aquilo que a Bíblia diz. Aquilo que a Bíblia ensina. Tiago capítulo 4, verso de número 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Versículo 15. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É o famoso, se Deus quiser. Agora, qual é o contexto que está sendo dito aqui, irmãos? Isso você precisa perceber, você não pode arrancar um texto e isoladamente falar que aquilo é assim, não é, irmãos. Qual o contexto? De uma pessoa soberba, de uma pessoa arrogante, de uma pessoa que tem compromisso somente com a sua própria verdade, não com a verdade da palavra de Deus, e ele na sua soberba, ele no alto da sua soberba, ele diz, eu vou fazer isso ou aquilo. Você não devia fazer assim não. Mas, irmãos, o contrário de soberba é humildade. E o que é humildade? Humildade, irmãos, não é aquela pessoa simplesinha, que você vê, não, eu sou simples, irmão, sou humilde, fala manso, baixinho. Não, isso não é humildade não, irmãos, isso é simples. Humildade é você concordar com aquilo que a palavra de Deus diz. Você se submete a alguém que você reconhece ser maior do que você. Isso é humildade. E você está reconhecendo que a palavra de Deus é maior do que você. Você está sendo humilde. Então, se a palavra de Deus diz, eu acredito. Está escrito. Eu acredito. Meu Deus falou, eu creio. E ponto final. É ou não é? Você não acabou de cantar isso? Você não cantou isso? Você cantou a palavra, irmãos. Isso é humildade, você pegar e se submeter a alguém que está acima de você. E quem está acima de você? A palavra de Deus. Ela tem primazia sobre a minha vida. Sobre a sua vida. Amém, irmãos? Aleluia. Uma meia-verdade, presta atenção nessa frase, uma meia-verdade estabelecida abre porta para vivermos uma vida aquém da vontade de Deus para nós. Uma outra frase importante que você precisa aprender, uma experiência pessoal sem base bíblica é apenas uma experiência e jamais pode ser estabelecida como verdade ou doutrina. Não é porque a minha experiência deu certo para mim, que dará certo novamente para mim ou para os outros. A minha experiência, mas agora está baseada na palavra de Deus, é a palavra de Deus, funciona para mim, funciona para você. Amém, irmãos? E a cura divina
é uma palavra estabelecida por Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, se funcionou para mim, funciona para você. Se eu fui curado um dia de câncer e eu fui curado de câncer, funciona para você também. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade para mim e para você. Aleluia. Abre comigo em Hebreus capítulo 1, por favor. Hebreus capítulo 1. Se nós queremos, irmãos, andar em cima daquilo que Deus falou, nós precisamos aprender a sua palavra. Para na hora de uma situação qualquer aparecer diante de nós saibamos falar a palavra de Deus. Jesus Cristo, quando Satanás tentou no deserto, ele não combateu a voz de Satanás com meras palavras que ele achava ser importantes. Não, ele rechaçou cada palavra de Satanás com uma palavra no sentido contrário, expressa a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Então, ou seja, Jesus é a minha referência, Jesus é o meu exemplo. Eu olho para Ele e assim como Ele age, eu tenho que agir também. Amém, irmãos? E assim diz assim, Hebreus capítulo 1, verso de número 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora versículo 3, olha que palavra poderosa. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ou seja, irmãos, Deus quis se revelar ao homem, e enviou a Jesus Cristo para se tornar conhecido. Queremos conhecer a Deus, olhamos para Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus. Olhamos para Jesus, Ele é a palavra de Deus, Ele é o verbo vivo que desceu do céu. É Ele que está antes de tudo e estará para sempre. Ele é aquele que estava com Deus na criação de todas as coisas. Ele era o próprio haja de Deus em ação. Aleluia. Então, quando eu e você queremos conhecer o caráter do nosso Deus, nós devemos olhar para aquilo que Jesus fez nessa terra e não olharmos para aquilo que os homens dizem. Ah, irmão, Deus é bom, mas sabe como é que é, né? Deus às vezes mata. Ah, Deus é amor, mas Deus é justiça. Irmãos, meias verdades. Deus é amor? É. Deus é justiça? É. Mas não é no contexto que essa pessoa está querendo dizer, irmãos. Não é nesse contexto. Deus é amor por causa do seu caráter, e Ele é justiça porque Ele veio, Ele enviou a Jesus para fazer justiça por nós, e nós fomos justificados por Ele. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, Ele nos justificou, irmão, nós somos justos nele. Se queremos conhecer o caráter de Deus, devemos olhar para Jesus. Então, quando você olha para Jesus andando nessa terra, você vê a Jesus andando por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia.
Aleluia, Deus é bom, irmãos. E nele não há sombra de variação. Aleluia. João 5,19, abre lá comigo, por favor. Deus quis se revelar e enviou Jesus para se tornar conhecido. João 5,19, Deus quis revelar o que faz e como Ele faz, e enviou Jesus para isso. João 5,19 diz assim: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz, porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Amém, irmãos? Aleluia! Olha para mim aqui, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que Jesus fez nessa terra é porque Ele viu o Pai fazer. Amém? Você está comigo? Então fala comigo. Tudo que Jesus fez, Ele viu o Pai fazer. Então vamos lá. Se tudo que Ele fez, Ele viu o Pai fazer, você, em algum momento da Bíblia, você já ouviu ou leu Jesus passar por uma pessoa que está sadia, virar e falar assim: fica enfermo agora? Você nunca viu isso. Uma pessoa que está viva, morra agora. Por que você não viu Jesus fazer essas coisas? Porque Jesus não via Deus fazer essas coisas. Ele não faz aquilo que Deus não faz. Ei, pega a revelação, irmãos. Jesus não faz aquilo que Deus não faz. Então, se Jesus fez cura, se Jesus fez libertação, se Jesus fez ressuscitar mortos, se Jesus fez salvar vidas, é isso que Ele viu o Pai fazer. Então, quando eu pego e coloco essas verdades para dentro de mim, eu não tenho mais escolha, irmãos, a não ser crer nessa palavra e falar essa palavra. E a partir do momento que eu falo essa palavra, eu passo a andar por ela, a viver por ela. Aleluia, aleluia, aleluia. João 15, 26, diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis de mim, porque estáis comigo desde o princípio. 16, 12, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Porquanto, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Deus quis revelar a sua vontade a nós e nos deu o Espírito Santo para habitar em nós. Aleluia. Irmãos, eu não posso mais viver uma vida de enganos. Eu não posso mais viver uma vida aquém daquilo que Jesus conquistou na cruz para nós.
Eu agora tenho o Espírito Santo que habita em mim, irmão. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. A verdade da palavra foi estabelecida no seu interior, irmão. Agora você pode ser guiado por essa palavra. Enfermidade não te pertence, doença não te pertence, miséria não te pertence. O que te pertence, irmão? Tudo aquilo que Jesus fez na cruz. Jesus fez, eu acredito. Meu Deus falou, está escrito e ponto final. Eu creio nisso aí. E vou viver por isso. E vou andar por isso. Vou contar para vocês agora. Nós chegamos de férias num domingo à noite. Na segunda-feira pela manhã, eu fui ter com um amigo, de noite, eu fui ter com um amigo, e na terça-feira eu amanheci com Covid. E eu falei assim, eu amanheci com as juntas doloridas, corpo meio indisposto, a garganta arranhando um pouco, e eu peguei e falei assim, gente do céu, que doença do inferno é essa? Ei, a doença é do inferno. A doença não foi Deus que colocou na minha vida. Ele não permitiu doença na minha vida. Amém, irmãos? Jesus curou lá na cruz, sim ou não? Pois bem, eu falei assim, comigo mesmo, lá orando. Falei assim, bom, eu não estou em pecado para que a doença encontre legalidade na minha vida. Toda doença, a origem é em pecado? Não. Mas você tem que fazer essa análise na sua vida. Eu estou em pecado? Não. Pois bem, se eu não estou em pecado, eu fiz alguma coisa conscientemente que abriria a porta para uma doença na minha vida? Tipo assim, tomei um banho quente, saí lá na friagem, sem roupa, sem camisa. Vou contrair uma constipação, porque eu estou abrindo porta para isso, sim ou não? Vou lá, todo dia eu tomo 2 litros de Coca-Cola. Estou contribuindo para quê? Para a minha saúde se debilitar, sim ou não? Não estou aqui contra a Coca-Cola não, viu, irmão? Você pode beber a Coca-Cola. Mas a gente tem que ter equilíbrio em todas as coisas, amém? Uma vida saudável te poupa de muitas coisas ruins, amém? Então eu peguei e comecei a fazer um checklist da minha vida. Eu falei assim, Deus, eu tenho estudado um pouco sobre cura divina, porque eu vou dar aula lá em Lisboa, no Rema, a respeito disso. Então eu falei assim, não estou em pecado, não abri legalidade, não fiz nada conscientemente que pudesse fazer com que eu pegasse e contraísse essa doença. Eu peguei e falei assim, eu não aceito essa doença no meu corpo físico, em nome de Jesus Cristo. Fui dormir. No dia seguinte, irmãos, eu levantei zerado, sabe aquilo que você está assim, sem sintoma nenhum, completamente novo, restabelecido. Sabe, irmãos, eu e você precisamos ter ousadia de nos posicionar contra qualquer enfermidade que venha sobre o nosso corpo físico. Nós temos que nos posicionar. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz, Isaías capítulo 53, a partir do verso 4, diz que o Senhor Jesus, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, todas as nossas dores. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos
fomos sarados. Amém, irmãos? Fomos sarados. Então eu não posso aceitar que uma coisa sobre a minha vida, quando o próprio Senhor Jesus diz que Ele levou sobre Ele. A palavra de Deus diz que certa vez, serpentes começaram a picar o povo no deserto. E o povo no deserto começou a ser picado e a adoecer, a ter febres, por causa daquelas picadas da serpente. Então Moisés pega, orientado por Deus, levanta uma serpente de bronze e coloca sobre uma estaca, para que todo aquele que olhasse para a serpente fosse curado. Ei, irmãos, eu e você, nós não estamos na antiga aliança mais. Eu e você não estamos mais no deserto. Nós não estamos lá naquele lugar mais. Nós estamos em Cristo Jesus, assentado com Ele nas regiões celestes. E a palavra de Deus diz que nós devemos olhar para Jesus Cristo, irmãos. Olhar para aquilo que Jesus Cristo fez. E assim eu devo falar, crie, por isso. Por que nós somos tímidos na hora de falar? Por que nós cantamos com tanta ênfase? Por que a gente canta as músicas, as canções baseadas na palavra de Deus com tanto vigor, mas na hora que uma situação bate na nossa porta, a gente tem a tendência de não praticar aquilo que nós cremos ou aquilo que nós cantamos? Há uma só verdade, irmãos, há uma só palavra, a palavra de Deus, ela é a verdade. Aleluia. Há uma só verdade. Aleluia. Como eu disse para você, querido, a minha experiência, nas mais diversas áreas que eu já tive com Deus, são experiências minhas. Não pode servir para você, se ela não estiver baseada na palavra de Deus. Você precisa procurar ter a sua experiência com Deus. E a sua experiência com Deus, ela vai necessariamente passar pela sua intimidade com Deus, pelo tanto que você está se dedicando a se submeter a Deus e a sua palavra. Há uma só palavra, não existem duas palavras. Há uma só verdade, não existem duas verdades. A palavra de Deus, ela é a verdade. O quanto você se submeter à palavra é o quanto você vai ter de experiências nele. Momentos de instabilidade, momentos de contrários, vêm contra qualquer um de nós, irmãos. Nós não estamos isentos deste mundo. Neste mundo teremos aflições, mas o que a palavra de Deus diz? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está falando? Tudo aquilo que vier, eu já venci. Tudo aquilo que chegar para você, eu já venci por você. Tudo aquilo que chegar contra a sua vida, eu já venci por você. Aleluia! Eu costumo dizer, a comparar isso com aquelas guerras medievais que aconteciam. Exércitos vinham contra os outros. E havia aquela luta ali de espadas, né? E eles normalmente, havia um exército que se tornava vencedor e o outro era o vencido. Era assim, sim ou não? Alguém ganha, alguém perde. Sim ou não? Agora, interessante que havia um outro exército que vinha. O exército que vencia trazia um outro exército para aquela cidade e ocupava aquela cidade, chamado de exército de ocupação. Para quê? Para que o inimigo não tomasse aquele lugar novamente, não se reorganizasse novamente e não se insurgisse contra o exército vencedor. Vocês estão comigo? Pois bem, querido, deixa eu dizer para você, Jesus Cristo, Ele venceu e expôs
publicamente o nosso inimigo na cruz. Tudo que ele tinha que fazer, ele já fez por mim e por você. Ele venceu na cruz. Ele cravou na cruz todos os nossos pecados. Tudo, ele expôs o nosso inimigo publicamente. Ele venceu, ele foi o exército, ele é o general de guerra, ele é o leão da tribo de Judá, ele é aquele que veio e venceu por mim e por você, para que eu e você não precisássemos mais guerrear. Mas nós precisamos ocupar. Nós não somos do exército de guerra, irmãos. Nós não somos uma igreja militante mais. Nós somos uma igreja triunfante. Por quê? Porque Ele fez isso por nós. Triunfamos com Ele. Aleluia. E uma vez que nós triunfamos, agora nós temos que ocupar o nosso espaço. Ocupar, tomar posse daquilo que Ele nos deu. Pela sua palavra, é meu, eu acredito, meu Deus falou, eu creio, e ponto final. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Durante muito tempo, nós tivemos aquela falsa compreensão de que o inferno vinha contra nós e nós ficávamos como quem acuados num canto, amedrontados, porque o diabo se levantou com muita fúria contra a nossa vida. E agora, o que eu farei? Quem poderá me socorrer? Muito tempo a igreja ficou dessa forma, irmãos. Mas deixa eu te dizer, a palavra chegou e ela nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra chegou e ela nos libertou, porque ela é a verdade. E ela, nesse ensino a respeito das portas do inferno não prevalecem, somos nós que vamos avançar contra ela. Somos nós que vamos dar passos em direção àquilo que Jesus conquistou. Ei, Satanás, vai para trás, porque eu estou chegando. Vai embora, porque eu estou chegando. E onde eu chego, a palavra de Deus chega comigo. Aonde eu vou, a palavra de Deus vai comigo. Por onde eu ando, Satanás tem que bater em retirada, porque eu sou a expressão de Deus nessa terra, através de Jesus Cristo. Aleluia! Eu estou assentado com Ele nas regiões celestes. Você está assentado com Cristo nas regiões celestes. Quem é o ninguém? Quem é o diabo para afrontar os ungidos do Senhor? Quem é Satanás para se levantar contra a minha vida e contra a sua? Quem é ele? Um derrotado. Um derrotado, irmãos. Contra ele nós não devemos dar atenção. Contra ele eu tenho que apresentar a palavra do Senhor. Para toda afronta que Satanás soprar alguma coisa no meu ouvido e no seu ouvido, nós temos que soltar uma palavra no sentido contrário e na mesma intensidade contra ele. Aleluia. Eu estou firmado, você está firmado na palavra de Deus. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é aquele que nos colocou assentado nas regiões celestes. Ele é aquele que nos dá a vitória, que nos garante a vitória. Ele é aquele que nos curou. Ele é aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não estamos mais presos, não somos mais escravos, não temos mais necessidade de ter medo da morte, não temos mais necessidade de ter medo do inferno. Irmãos, nós estamos plenos nele, por meio dele, e para a glória única e exclusiva dele, irmãos. Aleluia. Irmãos,
Irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. Que glória pode ter uma pessoa miserável? Que glória que ela pode representar uma pessoa miserável que anda derrotada, que anda enferma, que anda buscando aí pelas ruas migalhas. Irmão, essa pessoa é merecedora do nosso amor e do amor de Deus, amém? Mas eu quero dizer para você, que glória que essa pessoa pode trazer para Deus. Naquele estado, nenhum. As pessoas olham e dizem, lá vai um miserável, lá vai um coitado. Mas quando você, irmãos, quando eu e você começamos a expressar aquilo que Deus fez em mim, aquilo que Deus fez em você, aquilo que Deus fez em nós, na hora que nós começamos a expressar uma vida de saúde divina, as pessoas começam a falar, não é possível, como é que essa pessoa já está curada? Como é que essa pessoa não ficou doente no meio de uma situação tão adversa? Como é que essa pessoa conseguiu prosperar em meio ao caos? Em meio à crise, como pode prosperar assim? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, aqui dentro da nossa igreja, nós temos visto ao longo desse ano da expansão, 2023, o ano da expansão, nós declaramos no início de 2023, na virada do ano, que nós veríamos na nossa vida aqui, na nossa igreja, irmãos se expandindo em todas as áreas de sua vida. Nós dissemos isso aqui, irmãos, e cremos nisso. Nós dissemos que nós veríamos irmãos comprando suas casas próprias aqui, e nós temos visto irmão comprando casa própria. Nós falamos aqui que nós veríamos irmãos comprando carros novos, e nós temos visto isso aqui. Nós dissemos que nós veríamos aqui irmãos tendo empregos novos, salários novos, sendo promovidos, e nós temos visto isso aqui. Do jeito que nós falamos, era o jeito que nós criamos, e é o jeito que está acontecendo na vida dos irmãos. E a gente olha para ele e fala assim, não tem explicação, só podia ser Deus, só podia ser Deus. Isso traz glória para Deus, irmãos. É isso que traz glória para Deus. Não estou falando de dinheiro, não. Eu estou te falando, irmãos, de uma condição de vida, de um estilo de vida que expressa a grandeza de Deus. Um estilo de vida, irmãos, que não tem do que se envergonhar. Um estilo de vida que a nossa vida expressa um caráter que está lá dentro do nosso quarto, da nossa intimidade com Deus. Um caráter que não tem do que se envergonhar. Uma vida exemplar diante de Deus. É disso que eu estou falando, irmãos. Eu e você temos uma nova vida em Cristo Jesus, porque há uma só palavra, e essa palavra foi liberada sobre você, essa palavra foi liberada sobre nós. Nós podemos andar em novidade de vida, nós podemos andar vivendo o melhor de Deus nessa terra, vivendo um estilo de vida que glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Fique de pé, eu queria chamar o pessoal da música para cá, por favor. Aleluia. Irmãos, eu sei porque sei que esse estágio que nós estamos a viver agora não é o estágio final da nossa vida. Eu sei porque sei que nós vamos avançar muito mais ainda. Porque eu sei que a visão que Deus deu para nossas vidas, para nossa igreja, irmãos, passa em sermos uma igreja de referência, uma igreja que faz diferença no meio da sociedade. E eu não abro mão disso, irmãos. Eu não abro mão da gente impactar essa região do Porto. Eu não abro mão disso, irmãos. Nós temos uma palavra liberada sobre nós, que o Verbo Porto é a porta do norte de Portugal. E eu não abro mão disso, queridos. Nós vamos ver, aquilo que nós estamos vendo hoje não é o estágio final do Verbo Porto. Não é o estágio final da sua vida, irmãos. Porque tudo que acontece na igreja Verbo Porto tem que acontecer obrigatoriamente primeiro na minha vida e na sua vida. Amém, irmãos? A igreja nunca será próspera se primeiro você não for próspero.
toda prosperidade que chegar na igreja é porque chegou primeiro na sua vida. Uma igreja que é conhecida de andar em saúde divina, não é porque essas paredes ficaram saudáveis, não, é porque a sua vida ficou saudável. Aleluia. É porque você resolveu acreditar naquilo que a palavra de Deus diz, e resolveu confessar, declarar: ei, eu sou sarado e curado, eu acredito nesse negócio aí. Eu não preciso mais ficar com doenças mentais, eu não preciso mais ficar com depressão, irmãos. Eu não preciso, sou sarado e curado, minha mente é renovada. Romanos capítulo 12, verso 2 diz que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A minha mente está renovada pela palavra, e uma mente renovada pela palavra não tem espaço para doença, não tem espaço para mentira de Satanás. Nós somos o povo sarado, nós somos o povo sarado, nós somos o povo curado, nós somos o povo próspero, nós somos o povo da palavra da fé, nós somos o povo que crê, nós somos o povo que fala, nós somos o povo que vê as coisas se manifestando diante dos nossos olhos, porque a palavra de Deus não muda. Ele falou, eu acredito. Aí ele falou, está escrito. Ele falou, eu não duvido, está escrito, eu acredito. Meu Deus falou, e ponto final. E ponto final. Aleluia. E ponto final. Aleluia. Aleluia.